queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia, tá bom? Então peguem lá o livro de vocês para a gente começar a nossa aula 2, lá na página de 17 até o número 20, tá bom? Vamos começar um novo assunto, vamos começar a falar sobre os componentes da natureza, tá bom? O que seriam os componentes da natureza? Então, a natureza, a gente sabe que ela é formada por diversos componentes, não é, gente? Quais são os componentes que formam a natureza? A gente tem a luz e o calor do sol, não é? Olha o sol aqui. Além da luz e do calor do sol, nós temos o solo que a gente pisa, não é? O solo que a gente vive. Então, aqui nós temos o solo também. Também temos a vegetação, não é? Que é super importante para a nossa sobrevivência. Também temos a água que a gente usa o dia inteiro, não é? Além da água, também temos o quê? Temos o ar que a gente respira, não é? Temos o ar que é super importante para a nossa sobrevivência. E além de tudo isso, temos quem? Temos nós, né? Nós, seres vivos. Tudo isso constitui o quê? A natureza, tá bom? Então, nós chamamos de recursos naturais, gente, tudo aquilo que vem da natureza, ou seja, tudo aquilo que a gente extrai para o nosso benefício e para o nosso conforto. Tudo isso a gente chama de quê? De recursos naturais, tá bom? Por exemplo, da luz do sol, eu posso retirar e produzir o quê? Eu posso produzir energia com as placas solares. Do vento, do ar, eu posso produzir energia através de quê? De fontes de energia renováveis, que são o quê? A energia eólica. Então, tudo isso aqui são recursos o quê? Naturais que eu tiro da natureza e uso para o meu benefício e para o meu conforto, tá bom? Então, os recursos naturais, eles podem ser renováveis ou não renováveis. O que seriam os recursos que são renováveis? Os renováveis são aqueles que se renovam, gente, são aqueles que não acabam. Por exemplo, o solo é renovável, a água é renovável, a vegetação, os animais, o sol, o vento, tudo isso são recursos que são renováveis, tá? Já os recursos não renováveis, o nome já está falando, são recursos que não se renovam, ou seja, um dia ele vai acabar, tá bom? Porque ele não vai mais se recompor na natureza. Quem são eles? É o carvão, é o petróleo que a gente usa para poder fazer a gasolina, os combustíveis, o ouro, que são os minerais que existem na natureza. Então, todos esses aqui são o quê? Recursos não renováveis, tá? Ou seja, um dia eles vão acabar. Entenderam? Continuando, vamos falar de alguns recursos naturais. Por exemplo, a água e o ar, gente, são recursos que são naturais, não são? Então, se eles são naturais, eles são o quê? Eles são indispensáveis à vida dos seres vivos, ou seja, a gente precisa muito desses dois aqui, tanto da água quanto o ar, eles são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Mas só que a água, a gente sabe que ela ocupa o quê? Quase toda a superfície do nosso planeta, né? Porém, só uma pequena parte é o quê? É aquela água que está disponível e boa para o nosso consumo, que é aquela água que é o quê? Que a gente diz que é água doce. A maior parte da água que existe no nosso planeta, ela está nos oceanos e nos mares, que a gente chama de quê? De água salgada, e essa água a gente não pode consumir. Então, uma pequena parte é aquela água que é boa para o nosso consumo. Só que dessa pequena parte, existe muita água que está sendo o quê? Desperdiçada, né? A gente tem pouca água doce e a gente ainda desperdiça, não é? Então, a gente tem que o quê? Tem que ter consciência e não desperdiçar a água doce, tá bom? Para ela não acabar, tá bom? Além da água, a gente tem o ar. A gente sabe que o ar é super importante para o quê? Para a nossa respiração. Sem o ar, a gente não consegue viver, né? E esse ar, ele é composto por diversos gases, tá bom? Eles são vários gases. Tem o oxigênio, tem o gás carbônico e diversos outros gases, tá bom? Só que, infelizmente, esse ar ele tem sido poluído com o passar dos tempos. Como é que ele tem sido poluído? Através do quê? Do despejo de quê? De poluentes no ar, pelas fábricas, pelos carros, tudo isso o que ocasiona a poluição do ar. Quando a gente queima uma floresta, quando a gente produz queimadas, tudo isso gera o quê? Gera uma fumaça que pode o quê? Poluir. E tudo isso pode ocasionar o quê? Doenças pra gente, não é? Ele pode ocasionar o quê? Irritação nos nossos olhos, pode gerar o quê? Alergias, problemas no pulmão.
Então, a poluição do ar é extremamente o quê? Ruim para nós, seres humanos, tá bom? Então, para a gente poder ter um bom convívio com a natureza, o que a gente deve fazer para a gente poder viver em paz com a natureza? A gente deve tomar algumas atitudes, como o quê? A gente tem que reciclar, não é? A gente tem que reciclar. Geralmente, a gente não recicla o nosso lixo, mas se a gente reciclar, a gente vai estar o quê? A gente vai estar poupando o mundo do quê? De lixos que são descartados indiscriminadamente na natureza, tá bom? Então, se a gente reciclar, a gente vai estar o quê? Tendo um mundo melhor para as próximas gerações, não é mesmo? Além de reciclar, a gente pode também o quê? Reflorestar, né? A gente pode replantar para a gente poder ter o quê? Uma natureza no futuro, não é? E além de reflorestar, a gente pode ter o quê? Adotar o consumo consciente dos recursos naturais, a gente não desperdiçar, não é? A gente tem que ser consciente, tá bom? Prestem atenção aqui nesse vídeo que ele é bem legal e ele dá uma ideia bem bacana de como a gente tem que ser sustentável. Prestem atenção. A Terra é um ser vivo, assim como eu e você. Ela é nossa casa e a casa de diversas outras formas de vida, pois contém as condições perfeitas para a existência da vida. Todos os seres vivos, por menores ou maiores que sejam, têm sua função. A vida está toda relacionada, como uma teia. Nós, seres humanos, somos parte desta trama. Convivemos em sociedade e dependemos de toda essa cadeia de relações para sobreviver. Pare para pensar, de onde vem e quem produz sua comida? E a água que você bebe? Imagine, pessoas que moram em lugares distantes de você, que você nunca viu, podem afetar a sua vida. Assim como as suas ações podem afetar a vida de outras pessoas em outro lugar. Nestes últimos 80 anos, o ser humano criou tecnologias incríveis que mudaram nossa forma de viver. Mas esse poder de construir e destruir trouxe enormes riscos para a nossa existência. Como dizia um super-herói, todo poder traz uma grande responsabilidade. Precisamos nos proteger das consequências ruins daquilo que o ser humano tem inventado. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica cobria toda a costa, do Nordeste à Argentina. Hoje, restam menos de 10% da cobertura original e a Serra do Mar é uma das áreas mais preservadas. Mas o que podemos fazer para mudar? Devemos ter consciência de que tudo que usamos vem da natureza. Sempre jogar o lixo no lugar certo e nunca queimá-lo. Consumir produtos produzidos perto de onde moramos. Evitar usar coisas descartáveis e reciclar sempre que possível. A Polícia Militar Ambiental faz a sua parte, cuidando da floresta, fiscaliza e combate os crimes ambientais. Mas isso não é tudo. Parte do problema é reflexo do nosso modo de vida. Cuidar da vida e respeitar os ciclos naturais da água, da terra, do clima é cuidar de todas as nossas casas, desde o corpo até o planeta Terra. Legal esse vídeo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer a primeira questão da atividade, tá ok, gente? Peguem lá o livro de vocês e acompanhem. O que tem que fazer? Junte as sílabas para formar a frase oriente-se pelo quadro. A gente tem que juntar essas sílabas aqui e a gente vai ter que se orientar aqui por esse quadro, tá bom, gente? No primeiro quadro está dizendo o quê? Para juntar o número 4 e o 17. 4, o que está escrito? To. E o 17? 2. Então, vai ficar o quê? Todos, né? Então, todos. 10 é o quê? Nós. Então, todos, nós. No quadrinho aqui tem 14, 7, 2 e 9. Se eu for juntar tudo isso, vai ficar o quê? Precisamos. No quadro 1 está escrito o quê? 2. Então, fica precisamos 2. Aqui é para juntar o 11, o 18 e o 3. Vai ficar como? Recursos. E no 6, no 12 e no 8, se nós juntarmos, vai formar o quê? Naturais. No 5 e no 16 vai ficar o quê? Para. E no 13 e o 15 fica viver. Então, a resposta é: todos nós precisamos dos recursos naturais para viver, tá bom? Coloquem aí a resposta correta. Segunda questão.
Pesquise e colhe figuras que representem recursos naturais. Então, o que vocês vão fazer? Aí na casa de vocês vão pegar alguma revista, algum jornal, algum livro que possa ser recortado e vocês vão colocar aqui alguma coisa que represente o quê? O recurso natural, tá bom? Circule as afirmações corretas. O lixo deve ser jogado no meio da rua? Não, né, gente? Isso não é correto. As indústrias devem poluir o meio ambiente? Não, né, gente? Não devem poluir o meio ambiente. Devemos respeitar o meio ambiente preservando? Sim, então essa tem que o quê? Circular. É preciso utilizar os recursos naturais com responsabilidade? Sim, então a gente também circula, tá bom? Essas são as respostas corretas que têm que ser circuladas, tá bom? Na quarta questão, está dizendo assim, prestem atenção. Deixe no espaço abaixo uma mensagem de como podemos preservar a natureza. Faça uma linda ilustração. Vocês podem deixar uma mensagem aqui, escrever alguma coisa ou fazer o desenho de quê? De como a gente deve preservar a natureza, tá bom? Então façam essa aí com a ajuda dos pais de vocês, tá bom? Na quinta, encontre no diagrama 3 exemplos de componentes da natureza. Quais são os componentes da natureza, gente? O solo, a gente tem a água e a gente tem também o que? A vegetação. Então, esses 3 aqui são as que têm que ser circuladas, tá bom? Vamos para a sexta questão. Relacione as colunas corretamente. 1 se for recurso renovável e 2 se for recurso não renovável, tá? Bora lá. A água é o que, gente? É um recurso renovável ou não renovável? Ela é um recurso renovável, não é? A gente só tem que o quê? A gente tem que consumir ela com consciência, tá? Ela é um recurso renovável. O ar é um recurso também renovável, então número 1. Petróleo é um recurso não renovável, então número 2. Carvão também é um recurso não renovável, um dia ele vai acabar, então é número 2. Diamante é um mineral, ele é um tipo de mineral, então ele também é um recurso não renovável, um dia vai acabar. E a energia solar é um recurso que é renovável, então é o número 1, tá bom? Então essa aqui é a sequência correta, coloquem aí no livro de vocês, tá? Sétima questão. Desembaralhe as letras e descubra 3 práticas que podem ser adotadas para um bom convívio com a natureza. Se a gente desembaralhar aqui, a gente vai ter que palavrinha? Reflorestamento, ó. Reflorestamento, tá? Então, essa é a palavra que tem que ser colocada aí. Ponham aí no livro de vocês, tá bom? E aqui, o que fica? Reciclagem, tá? Reciclagem. Coloquem aí a resposta correta. E a última vai ficar o quê? Consumo consciente. Se desembaralhar isso aqui, é essa a frase correta, tá bom? Oitava. O que você e sua família fazem para economizar água? Faça uma pequena lista. Então, essa aí vocês vão perguntar para as pessoas que moram com vocês, para o pai, para a mãe, para a avó, para os irmãos, o que vocês fazem na casa de vocês para poder economizar água. E aqui vocês vão colocar os procedimentos que vocês fazem para poder economizar água, tá bom? Façam aí na casa de vocês. Nona, observe a cena abaixo e responda. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma chaminé de uma fábrica, né? Que está lançando o quê? Fumaça tóxica para o ar. Então, bora lá para a letra A. Que recurso natural está sendo poluído na imagem acima? O ar, né? É o ar que está sendo poluído, infelizmente. Então, coloquem lá a resposta ar. B. Cite uma consequência da poluição desse recurso natural na saúde dos seres vivos. Quais são as consequências da gente poluir o ar? Problemas respiratórios, né, gente? A gente pode ter problema respiratório, irritação nos olhos, né? Várias coisas. Então, podem colocar essa resposta aqui. Vamos para a 10ª questão. Coloque V se for verdadeiro e F se for falso, tá bom? Então, bora lá. Todos os recursos naturais são renováveis, gente? Verdadeiro ou falso? Falso, né? A gente sabe que a gente tem recursos que são renováveis e que não são renováveis. Então, essa aqui é falso. O comportamento dos seres humanos interfere na natureza? Sim, né, gente? Então, essa aqui é verdadeiro.
Ao utilizar os recursos naturais, devemos pensar nas gerações futuras? Sim, né? Senão as gerações futuras não vão ter esses recursos, né? Então aqui é verdadeiro. As alterações realizadas na natureza não trazem consequências para os seres vivos? Não, gente, trazem, né? Então é falso. Então a sequência ficou o quê? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Essas são as respostas corretas, tá? Coloquem aí no livro de vocês, tá bom? Então, gente, obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Tchau!